Começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou Rafa, nutricionista, posto conteúdo aqui e nas outras redes sociais sobre nutrição, sobre a minha vida e outras coisitas mais. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa seu like para fortalecer. No vídeo de hoje eu vou contar pra você alguns sinais que o seu corpo dá de que você está emagrecendo, mesmo que o peso na balança não muda. Isso é uma coisa que eu recebo muito no meu consultório, que é essa frustração dos meus pacientes quando eles estão na fase de emagrecimento e eles acham que eles não estão evoluindo ali porque eles não veem grandes diferenças ali no peso. Mas existem alguns sinais que a gente pode olhar além do peso na balança para ver se a pessoa realmente está progredindo. O processo de emagrecimento ele é um processo que não é linear, então pode ser que você perca um pouquinho de peso numa semana, na outra semana você fique ali igual, na outra semana você aumenta de peso, porque o nosso peso ele varia muito durante a semana, durante o dia, e ele é composto por várias coisas, não é só gordura. A gente tem ali músculos, ossos, órgãos, sangue e água. Quando a gente tá um pouquinho mais inchado, a gente aumenta o nosso peso. Quando a gente tá desidratado, a gente diminui o peso. Se a gente treinou, se a gente comeu, se a gente foi ao banheiro. Então o peso ele varia muito ao longo do dia, da semana, e a gente não pode se apegar só a isso quando a gente tá no processo de emagrecimento, quando a gente tá fazendo ali uma dieta de déficit calórico. Não significa que você não esteja evoluindo se o seu peso da balança não tá descendo. Então você pode olhar para outros parâmetros. E o primeiro parâmetro é as suas roupas. As suas roupas, elas podem dizer se você tá emagrecendo, porque se você percebeu talvez que alguma calça ficou um pouquinho mais larga, alguma blusa que você não usava faz tempo, ela também tá um pouquinho mais larga, o cinto você também já consegue abotoar num lugar diferente do que era antes. Então isso é um sinal de que as suas medidas estão diminuindo e consequentemente você está emagrecendo, você está melhorando a sua composição corporal. Outra coisa que eu olho também bastante em consultório é para as medidas, as circunferências principalmente. Então eu faço lá no consultório circunferência do braço, circunferência da cintura, circunferência do abdômen, quadril, coxas, panturrilha, e a gente sempre compara com o mês anterior. E dessa forma a gente consegue ver também que tá tendo uma evolução ali, porque isso também pode dizer que você está emagrecendo sim, que você está melhorando a sua composição corporal. O segundo ponto são músculos mais aparentes. Você tá mais definido, mesmo que o seu objetivo agora não seja o ganho de massa muscular, mas a gente tem músculo embaixo dessa capa de gordura, principalmente se você é uma pessoa que faz musculação. Então, quando você vai reduzindo o seu percentual de gordura, os músculos vão se tornando mais aparentes. Eu percebi isso quando eu passei pelo meu processo de emagrecimento no ano passado. Sempre fiz musculação, então eu tinha ali os músculos, eles só estavam escondidos pela capa de gordura que estava por cima. E à medida que a gente vai reduzindo o percentual de gordura, a nossa pele vai ficando um pouco mais fina e aí a gente fica com mais definição muscular. Nos braços, nos ombros, no abdômen, na coxa, que é um pouquinho mais difícil de olhar porque a gente acumula mais gordura ali na coxa, principalmente as mulheres. Mas se você tá vendo que você está um pouquinho mais definido, isso também pode ser um sinal de que a sua composição corporal tá mudando. Outra coisa que você pode notar também é o seu rosto. O seu rosto ele fica mais fino também, porque no rosto a gente também tem um acúmulo de gordura ali nas bochechas. Então se você tá percebendo que você tá com o rosto mais fino, quando você puxa aqui fica uma pele mais elástica, isso também é um sinal de que você está reduzindo o percentual de gordura. E eu olho às vezes as minhas fotos antigas e eu vejo também a diferença gritante do meu rosto. Quando eu tava com alguns quilos a mais, eu também fico com a cara mais redonda e isso é muito visível. Você pode olhar também para fotos antigas. As fotos antigas elas podem mostrar pra gente às vezes alguma coisa que a gente não tá vendo. A gente se vê todos os dias no espelho, então a gente nunca vai ver essa mudança acontecendo de um dia pra noite. É uma construção que você faz todos os dias. Então, às vezes se você olha uma foto antiga e vê como você era antes pra agora,
você consegue ver as principais diferenças. Eu às vezes pego vídeo meu de 4, 5 anos atrás e na minha cabeça eu tô igual antes. Só que quando eu olho para aquilo e comparo com hoje, eu consigo ver a evolução que eu tive ali durante todo esse tempo. Outra questão também que você pode analisar é que a sua pele tá mais fina, tanto nos membros superiores quanto nos membros inferiores, na barriga, aquela dobrinha que antes dobrava um pouco mais, ou uma barriga mais dura, ela tá ficando um pouquinho mais mole. Isso pode ter relação também com a redução do percentual de gordura. E uma coisa também que eu noto bastante é a questão da vascularização. Você começa a ver as suas veias mais aparentes nos braços, às vezes até na perna, na barriga. Então, quando você começa a ver essa vascularização, também significa que o seu percentual de gordura ele tá mais baixo. Uma coisa que os meus pacientes me falam e que é fato é que você pode sentir mais frio do que antes. Isso porque a gordura, ela é um isolante térmico. Ela ajuda a manter a nossa temperatura corporal. E quando você tem um pouco menos de gordura, provavelmente você vai sentir mais frio. Então, tenta pensar. Antes eu sentia mais frio, agora que tá inverno aqui no Brasil, né? Como que você tá se sentindo? Você tá sentindo mais frio do que antes? Isso também pode ser um ponto a se observar aí. E por fim, o último sinal de que você está emagrecendo são as pessoas comentando. Então, às vezes, uma pessoa que não te vê todos os dias te encontra ou vê uma foto sua que você postou e ela comenta com você: nossa, você emagreceu, nossa, você tá diferente. Isso também é um sinal de que você tá evoluindo. Enfim, esses são os pontos que você tem que observar se você tá um pouco frustrado ali no processo de emagrecimento. Que é comum, porque, como eu falei, não é algo linear. A gente não vai perder 1 quilo toda semana, não vai ser algo estável. Sempre vai ter uma instabilidade, altos e baixos, dependendo ali da fase que você está. Se você tá conseguindo seguir o plano alimentar, se você tá tendo constância nos treinos. E a gente tem que se apegar a esses pontos também, além do peso da balança. Porque, como eu falei, ele pode variar muito ao longo da semana. E para ver realmente se você está emagrecendo, vendo em números, é muito importante você fazer uma avaliação da sua composição corporal através da antropometria, ou seja, circunferências, peso, dobras cutâneas, que a gente consegue fazer uma estimativa do seu percentual de gordura e massa muscular, ou então de uma avaliação com bioimpedância, que é aquela balança que você sobe, que passa uma corrente elétrica leve ali pelo seu corpo para fazer a leitura dos tecidos. Mas lembre-se que isso são só números. Se você tá vendo essa evolução, se as pessoas estão falando, se você tá percebendo tudo isso, é um bom sinal. E você não deve desistir agora se você tá frustrado com isso e não vê muitos resultados na balança. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like aqui, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você achou e se você já notou alguns desses sinais que eu falei.